Fundada em 8 de outubro de 1904, a primeira igreja presbiteriana independente de Curitiba iniciou com 69 membros. Entre os pioneiros estão as famílias Bardal, Baggio, Kalkmann, Marcon, Foltran, Pusgsley, entre muitas outras que foram escrevendo a história da primeira EPIC ao longo dos anos. Com o crescimento da igreja, em 30 de maio de 1922, era eleita a comissão para a construção do templo, em um terreno que havia sido adquirido no alto da Rua do Rosário. Essa comissão era formada por Carlos Zegg, Natal Labanca, José Hoste e Paulo Barsic. A campanha para a construção do templo mobilizou toda a igreja, a começar pelas crianças na escola dominical, que traziam moedas para a compra de tijolinhos. Os adultos promoviam chás e festas beneficentes. Assim, no dia 14 de abril de 1935, era inaugurado solenemente o Templo da Rua do Rosário, com sua magnífica torre, que se tornou atração turística na cidade e patrimônio histórico de Curitiba, contando o culto inaugural com a presença de um grande público e de diversos pastores visitantes. Com o tempo, as instalações do templo foram ficando pequenas para comportar as classes de escola dominical. Por isso, o conselho deliberou pela construção do prédio anexo ao templo, no terreno que era utilizado para a casa da zeladora. Assim, em julho de 1950, começou a construção do edifício, com 4 andares, obra financiada pela Caixa Econômica Federal no Paraná, sob a responsabilidade do engenheiro Hugo Peretti. A igreja estava crescendo e os cultos tinham ótima frequência. O conselho, então, optou por alugar o prédio anexo ao templo, com entrada pela Rua do Rosário, que estava vago. Mais uma comissão de reforma foi constituída, desta vez composta por Sebastião Saraiva Silva, Eduardo Pasquini Pires e Daniel Alvoger, para gerir os trabalhos. A reforma durou de fevereiro a maio do ano 2000, ocasião em que foi inaugurado de forma solene com um culto de gratidão. No ano de 2012, a primeira EPIC deu início ao projeto que consiste na instalação efetiva de um plano de prevenção contra incêndio, visando regularizar as estruturas da igreja e o prédio histórico, seguindo as exigências do Corpo de Bombeiros, para proporcionar mais segurança aos integrantes e visitantes. A comissão de reforma é composta por encarregado, administrador Sebastião Saraiva Silva, engenheiros Marcos Lara, Norimasa Ishikawa, Rodner Valentim Guimarães, arquitetas Laila Chivencicas e Thelma Santos, colaboradores Valdemir, Clésio, Arthur, Gebauer, Wilson, Valtinho, Nelson da Informática, equipe de funcionários da primeira EPIC e acampamento Paraíso. Na primeira fase do projeto, foi instalado todo o sistema de hidrantes, bem como reservatório de água de 40 mil litros, reestruturação do pórtico, esquadrias de alumínio nas galerias e instalação das escadas auxiliares. Em julho de 2016, foram retomadas as obras com a segunda fase do projeto, que foi dividido em 6 etapas. Na primeira etapa foram instaladas as escadas do prédio anexo ao lado do templo histórico, correção no telhado e nas calhas, reforço no madeiramento, forro, tubulação da parte elétrica e também a substituição de tacos e carpê por piso de cerâmica e pintura do primeiro ao terceiro andares. Segunda etapa foi o setor administrativo, primeiro andar, instalação do forro e divisórias em drywall, iluminação por painéis de LED, pintura. Ainda foi substituído o sistema de monitoramento, cabeamento de câmeras, logística, internet e telefonia. Terceira e quarta etapas, segundo e terceiro andares, instalação do forro e divisórias em drywall, iluminação por painéis de LED e pintura. Quinta etapa, hall do primeiro e segundo andares, substituição do madeiramento dos mezaninos por estrutura metálica, substituição do carpê por cerâmica e instalação do forro em drywall, pintura, iluminação por painéis de LED, restauração das escadas de madeira. Sexta etapa, templo histórico e galeria, substituição do piso de madeira, instalação de carpê, de placa anti-chama, pórtico de vidro da entrada, alvenaria nos rodapés, substituição da madeira por estrutura metálica com piso wall no púlpito, carpê corrido anti-chama na galeria, cabine de som com estrutura metálica,
e paredes em drywall, além de reinstalação da estrutura para equipamento de som, substituição de lâmpadas convencionais por LED, parte elétrica do púlpito e cabine de som, além de pintura. Hoje, 28 de julho, você participa dessa história com a reinauguração do Templo Histórico e encerramento das obras desse grandioso projeto de prevenção contra incêndio. Agradecemos a todos os membros de nossa igreja que prontamente atenderam ao nosso apelo para que pudéssemos viabilizar a obra de regulamentação das nossas instalações, seja com as orações, com contribuições nos carnês ou fazendo o trabalho como voluntário. Os que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria, colherão. Aquele que sai chorando enquanto lança a semente, voltará com cantos de alegria, trazendo seus feixes na mão. Salmos 126, 5-6. Começamos hoje um novo tempo, com novas histórias para a família Primeira EPIC, pela graça de Deus, e que este seja um lugar para que as pessoas tenham suas vidas transformadas para a salvação.